Pessoal, tudo bom? Estamos falando sobre ideologias políticas, socialismo. Nós vamos falar agora por que o regime socialista não deu certo no nosso planeta, na nossa sociedade. Na realidade, nós temos hoje Cuba, Coreia do Norte e alguns países da Ásia, Laos, Camboja e Vietnã, que mantém um socialismo real, não é um socialismo criado por Marx, não é um socialismo clássico. O socialismo clássico nunca foi botado em prática no planeta, fique bem claro isto. E também essa ideia de manter ditadura hereditária, o pai deixa para o filho na Coreia do Norte, o Fidel Castro deixou para o irmão dele. Isso aí não foi idealizado por Marx. Marx idealizou que havia uma ditadura proletária até a implantação do regime socialista, da ideologia socialista, e depois passaria a ser democrático, as pessoas elegeriam seus líderes respeitando aquela etapa socialismo, depois comunismo. Mas isso aí não aconteceu. Se manteve a ditadura proletária, uma ditadura, aliás, do líder da revolução, aquele que liderou a revolução, ficou como ditador e se perdurou como ditador até agora. Por vários motivos, porque o capitalismo pressiona muito a esses países socialistas e eles se mantiveram como ditadura, podendo, não sei se havia possibilidade de haver uma democracia. A democracia provavelmente acabaria com o regime socialista, né? Acabaria entrando pessoas capitalistas. Então, para manter os ganhos sociais, eles mantiveram uma ditadura. Poderiam, né, não ser hereditária, né? Eu acho errada, ou de irmão para irmão, ou de pai para filho. Deveria ter, pelo menos os representantes do povo deveriam eleger. Bom, por que não deu certo na União Soviética? Bom, há vários fatores que não deu certo. Primeiro, a Guerra Fria, que nós vamos fazer um vídeo sobre a Guerra Fria, só sobre a Guerra Fria, mas houve também houve a Guerra Fria para poder manter a disputa da Guerra Fria. Os soviéticos direcionaram a produção para bens duráveis, para poder criar mais caros. Automóveis, eletrônicos, etc., são os bens duráveis. E diminuíram a produção de bens de consumo. Bens de consumo é o que as pessoas usam. Comida industrializada, roupa, sabonete, aquelas coisas que as pessoas usam no dia a dia, no cotidiano. E isso aí tinha pouco no mercado, as pessoas sentiam falta disso. Também havia muita influência capitalista dentro da União Soviética, muitas pessoas estavam querendo que a União Soviética voltasse a ser capitalista. Havia países que queriam independência, que não queriam mais fazer parte da União Soviética, regionalismos, né? Havia também uma classe, duas classes sociais, né? Havia os burocratas que determinavam, que controlavam a sociedade, determinavam tudo, a parte política, a parte social, a produção. Vamos produzir bens duráveis, vamos produzir bens de consumo. Então havia e eles tinham alguns privilégios que a maioria da população não tinha, né? Os burocratas. E eles controlavam a União Soviética. Então as pessoas percebiam que havia uma classe, que a ideia seria só uma classe social, mas havia duas classes sociais, o povão e esses burocratas. Então isso aí também deixava as pessoas insatisfeitas. Com isso tudo, em 1991, culminou com um fim, o colapso da União Soviética, que se dividiu em várias repúblicas, a maior delas a Rússia, e essas repúblicas se tornaram capitalistas. Então, mais ou menos, foi esse o fim. Mas a Coreia do Norte se mantém. Cuba, não vou dizer que Cuba deu errado. Cuba, antes da Revolução Cubana, era um país paupérrimo, um país muito pobre, miserável. 80 ou 90% da população era de pobres, a classe média era muito pequena. Menos de 1% era da elite, os ricos. Havia
havia muita miséria, muita fome, subemprego, poucos empregos e muito subemprego. Havia uma coisa terrível que acontecia em Cuba nesse período. Havia muitos bordéis, os americanos adoravam tirar férias nas ilhas cubanas, os militares, os marinheiros americanos iam no arquipélago para visitar os bordéis. Desses bordéis eles leiloavam, sorteavam meninas virgens. Então era difícil de encontrar nos locais meninas pobres de 13 anos virgem. Era muito raro meninas de 13 anos virgem. Cada vez diminuía mais a idade. Então era uma coisa terrível isso acontecia muito frequente. E a população desassistida, analfabeta, a maioria da população era, mais de 95% ou 95% da população era analfabeta. Não existia nenhuma assistência social, as pessoas não eram assistidas socialmente pelo governo. E tudo isso, essas coisas ruins, qualquer pessoa que chegasse e oferecesse algo melhor, essas pessoas abraçariam. E foi o que aconteceu. Os socialistas conseguiram atrair as pessoas e iniciaram a revolução, e a revolução foi vitoriosa. Hoje, como está Cuba hoje comparada com esse período do ano? Não tem mais bordéis, não tem pessoas sem teto, não tem pessoas miseráveis mais, todo mundo come. Cuba não tem violência, praticamente zero a violência em Cuba. Cuba está entre os 4 melhores sistemas educacionais do mundo. Ao contrário de antes, 98% da população cubana tem curso superior. É um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Muitos americanos vão se tratar em Cuba. O tratamento que nos Estados Unidos é muito caro do câncer, por exemplo, que lá em Cuba são especialistas em tratamento de câncer. Tratamentos muito bons e eficazes. Lá em Cuba tu vai ver muito americano se tratando do câncer lá em Cuba, né? Que sabe que os Estados Unidos não tem SUS, lá pagando. Quem tem dinheiro paga, tem direito à saúde. Quem não tem dinheiro morre, ou depende de um hospital filantrópico, uma coisa assim. Não é todo hospital, tipo a Santa Casa aqui no Brasil, né? Então, aqueles que têm dinheiro, às vezes não têm tanto dinheiro assim, vão para Cuba, que é mais barato, e eles conseguem ter um tratamento médico, né? Então, Cuba, para mim, e para a maioria das pessoas, observando como era Cuba antes da Revolução e vendo Cuba hoje, apesar que Cuba não tem riquezas naturais, são um arquipélago, são ilhas, né? E eles têm muita dificuldade. Essa dificuldade econômica, essa economia cubana é prejudicada não por causa do socialismo, mas por causa do bloqueio continental que os Estados Unidos exercem sobre a ilha, né? Então é culpa dos Estados Unidos a falta de importações, a dificuldade de Cuba comercializar com outros países. Muita gente foge de Cuba, sim, muita gente foge de lá. A maioria daquelas pessoas que fugiram de Cuba, se lançaram ao mar em direção aos Estados Unidos com barquinhos bem improvisados, foram pessoas que perderam os privilégios, né? Que tinham privilégios e perderam eles. Então eles querem mais sair de Cuba, querem ir para um país que eles voltem a ter os privilégios que eles tinham lá em Cuba. Mas a maioria da população cubana não quer sair de Cuba e gosta muito de Cuba. A maioria, não é todos. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos. Vou dizer que ele foi crucificado, né? Ele não conseguiu agradar a todos. E o governo cubano não consegue agradar a todos. As pessoas ainda sonham em ter privilégios, né? No sistema socialista não existe privilégios. Deveria ser todo mundo uma classe social. Mas Cuba também tem esse problema que teve na União Soviética. Tem uma classe de burocratas que controlam o país, que tem alguns privilégios. É menor os privilégios dessa classe burocrata em Cuba, menor que da União Soviética. Cuba tem uma classe de burocratas, mas os privilégios deles é um pouco menor com relação aos privilégios que tinham os burocratas soviéticos, tá? Só lembrando para vocês.
Cuba também não respeita os direitos humanos, o governo cubano. Muitas pessoas, não foram milhões, como falaram, né? Mas teve muitas pessoas que foram realmente executadas, muitas pessoas foram presas pelo regime socialista. Que não é um regime, é o socialismo real, não é o socialismo clássico como Marx idealizou, tá? Cuba teve um apoio de um argentino, um médico argentino chamado Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Che Guevara, ele ajudou na Revolução Cubana, junto com Fidel Castro. Fidel Castro era o líder revolucionário, o Fidel Castro era cubano. E Che Guevara sonhava com uma América unida e com o fim da miséria, com o fim da pobreza, com uma América socialista, América Latina socialista. Che Guevara tentou implantar, depois da vitória da Revolução Cubana, ele poderia se atirar nas cordas, né? Conseguir um carguinho lá no governo cubano e ficar vivendo, fumando charuto e vivendo alguns privilégios que essa classe burocratas tinha. Mas não, ele foi para um dos países que na época era o mais pobre, os mais pobres do continente americano, a Bolívia, e tentou uma revolução socialista lá, acabou sendo morto pelo governo boliviano. Che Guevara não matou milhões de pessoas, como atribuem a ele. Claro, ele está numa guerra, ele matou algumas pessoas, mas não foram tantas assim, né? Uma guerra não é milhões, ele não perseguiu cristão nem nada, ele estava na guerra lá e acabava matando quem estava combatendo com ele, né? Mas essas historinhas que atribuem esses fake news, mataram milhões, o socialismo matou milhões. Não. Havia perseguição, mataram alguns, como eu já falei, matando uma pessoa, mas não vamos cair nessa neura aí que o socialismo matou milhões, que não matou. Vamos falar no outro vídeo, no próximo vídeo, sobre a tecnologia, sobre a economia planificada.